Natan, pela apresentação. Bom, pessoal, eu sou a Marcela. Hoje a gente quer ter um papo aqui bem leve com a praticante do Kanban. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é trocar experiências, conversar. Então, se vocês quiserem interagir, mandar perguntas, se eu não souber responder, também vou ser honesta. A gente nunca sabe tudo, mas a gente vai trocar aqui essas experiências. E para começar, eu queria até pedir para o Natan soltar uma pesquisa aqui para a gente, que a gente queria conhecer vocês, saber, né, se vocês já conhecem o Kanban, se já tem alguma certificação, se tem experiência na aplicação, para a gente saber aqui com quem a gente está falando. E enquanto isso, enquanto vocês respondem aí a questão, o João ele vai se apresentar aqui também, para vocês conhecerem ele. Boa noite, pessoal. É um imenso prazer aqui participar desse encontro com vocês. Agradeço muito a Tempo, Natan, por ter convidado a gente. Eu estou bastante animado com o nosso papo. Eu faço coro às palavras da Marcela. Espero que seja um bate-papo bem leve aqui, trazendo um pouco da nossa experiência, né? E estou muito animado. Vamos lá. Bom, pessoal, enquanto vocês vão respondendo aí a pesquisa, eu queria trazer aqui uma introdução breve para vocês, aí eu vou até pedir para o João aí compartilhar a tela com vocês. Para já. Muito sobre o Kanban de forma mais técnica, né? Quais são as práticas, quais são os princípios, tanto da gestão da mudança quanto da entrega de serviço. O que eu vou fazer com vocês aqui é falando um pouquinho da técnica de Kanban e, ao mesmo tempo, entregando os exemplos que a gente teve no dia a dia com a utilização daquilo. Então, mais do que falar da técnica especificamente, eu vou mostrar de como a gente aplicou, como a gente venceu e como a gente também não venceu, porque não é de sucesso que vive a vida somente, né? Então, até que você consiga um fluxo, um fluido muito fluido, você ainda vai ter alguns percalços ao longo do caminho. Pode passar, João. A nossa agenda hoje a gente vai falar de como a gente vai aplicar os princípios do Kanban. Então, vocês já, vendo aqui, já estão vendo aqui que a gente vai falar de como aplicar. A gente não vai dar uma aula de quais são, né? E como a gente vai. Tem estratégias aqui para identificar e eliminar os gargalos, como a gente trata isso, como a gente aumenta a eficiência. E lá no final a gente vai falar de mais alguns cases, mas desde o começo a gente vai falar de um case que é o nosso case preferido, queridinho aqui do coração. Pode seguir, João. Então, só para não dizer que a gente não passou por material nenhum de Kanban, esse é um material aqui oficial da KU, que explica muito bem o que é o Kanban. Né? O Kanban é um método, né, que a gente traz aqui o gerenciamento de mudança, o gerenciamento de serviço e práticas gerais. Acho que tem um microfone vazando. Obrigada. Então, assim, qual é a primeira coisa que a gente sabe que o Kanban não é? Prescritivo. Então, a gente já parte de um pressuposto que o Kanban ele é um conjunto de práticas, mas que não tem uma obrigatoriedade de seguir prescritivamente para que ele funcione. Legal aqui, ó, saiu o resultado da pesquisa, a gente tem aí mais de 80% das pessoas que conhecem, quase 20% que já têm certificação e um bom número de pessoas que já aplicaram o Kanban na prática. Legal. Isso é muito positivo. A gente quer ouvir bastante também da experiência de vocês para a gente poder trocar. Então, assim, não estou falando de nenhuma surpresa aqui dessa imagem, acredito que vocês já conheçam. Até por isso não vou ficar me prendendo aqui muito tempo, mas a gente vai falar dessas práticas como visualizar, limitar o IP, gerenciar o fluxo, não de uma forma teórica, mas sim como isso foi vencido e o que venceu durante o dia a dia, beleza? Essas imagens também tem na internet, tem no Google, vocês conseguem acessar. Fiquem à vontade que na internet tem bastante conteúdo técnico, né? E também nas certificações.
Pode passar, João. Uhum. Pode passar. É, tô tentando. Foi, Gravou? agora foi. Ah, tá. Beleza. Como aplicar esses princípios, tá? Eu digo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é vencer a resistência. Todo ser humano é resistente à mudança, pessoal, não tem jeito. É básico da sobrevivência a gente querer ficar na zona de conforto, no conhecido. Então, a gente está trazendo um método novo, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de pensar. Como é que eu vou fazer isso tirando as pessoas da segurança? Então, a gente precisa ter o cuidado de ouvir a área, né? A gente, como facilitador do Kanban, a gente não pode ser um empecilho, né? Então, como a gente facilita isso? Fazendo pesquisa, perguntando, ouvindo. Pessoal, como esse serviço funciona? Da onde vem? Como é que vocês pensam sobre ele? Quais são as dores de vocês? Rodar o estética, ele ajuda muito a trazer essa visibilidade de qual é o problema real da área, o que, que eu vou atacar primeiro, porque eu não preciso seguir o Kanban de uma linha, de uma forma que eu tenho que fazer um passo atrás do outro. Ah, tem gente que vai estar com uma sobrecarga absurda, eu tenho que limitar. Talvez limitar o IP não seja um assunto muito fácil de falar em algumas situações, então botar a prática de visualizar ajuda. Talvez eu precise ter mais políticas explícitas, fazer acordos melhores, ter acordos mais visíveis. Então, qual é a dor maior daquele serviço, daquela área, daquele time, daquelas pessoas? Quando eu ajudo eles a resolverem os problemas, eu trago para eles a ideia de que eu estou colaborando e abrindo uma porta. Então, eu não vou trazer imposição de que o que vocês fazem não tem valor nenhum e agora vocês vão ter que fazer um Kanban, que é um método revolucionário e é muito melhor do que aquilo que vocês fazem. Gente, a gente precisa ter muita empatia para lidar com os times que a gente está entrando. Aquilo ali está lá há muito tempo, de certa forma roda, entrega algum valor, a gente está partindo para uma mudança evolucionária. Então, quebrar um pouco da coisa de que eu tenho a resposta, eu sei tudo, o método é o melhor, isso faz com que haja uma diminuição dessa resistência à mudança, com que eu consiga fazer com que essas práticas elas funcionem de maneira mais fluida e suave naquele serviço, naquele time. Um outro ponto. Quer falar, João? Só complementar assim, essa Claro. questão da resistência, acho que quem trabalha com Kanban e faz isso ali no seu dia a dia, a resistência é algo que a gente encara todo dia em qualquer desafio, né? É um desafio sempre pra gente. E o meu apelo é que nós que trabalhamos, entendemos de Kanban, pelo que eu vi o pessoal aqui conhece, ou quer trabalhar com Kanban, ver a resistência como uma oportunidade, né? Se as pessoas soubessem o melhor caminho, né, para desenvolver o seu trabalho, provavelmente elas já teriam dado por ali. Então, tem alguma coisa ali no meio delas, né, no meio daquela equipe, no meio daquela organização, que está afetando a visão dela de um ponto futuro um pouco melhor, né? Mais fluido, contínuo, mais equilibrado. Então, a gente tem que ver esses elementos como uma oportunidade e ser muito inteligente no momento que a gente conversa com os times. Então, é isso que é desfazer resistência. Eu lembro, assim, falando um pouco da minha experiência quando o Kanban foi apresentado para mim, eu participei de uma equipe que recebeu esse método, em que foi implantado o método, e eu realmente entendi e fui resistente. Eu entendi como algo que poderia. Era muito diferente do que eu vivia. Eu trabalhava muito mais sozinho, não tão em equipe. Então surgia muitas coisas na cabeça. Então, a partir dessa experiência, eu me coloco sempre no lugar daquela pessoa com que a gente vai conversar, com que eu vou conversar. Ou até mesmo aquela pessoa que está ali na minha equipe já há bastante tempo, já tendo essa vivência, mas eu preciso passar uma ideia nova, então sempre se colocar no lugar. A resistência é,
assim, na minha visão, longe de ser um empecilho, é uma oportunidade, né? É uma oportunidade para o agilista, para aquele que lida com Kanban e aquele que quer melhorar fluxo. Esse é um... Boa. Um dos pontos também principais para quem trabalha com Kanban é conhecer o KMM, gente. A gente não pode parar ali no KSD, no KMP e achar que ali já foi tudo. Por quê? O KMM ele ajuda muito a gente a quebrar resistência e a evoluir. Ele diz aonde cada serviço, cada fase, cada pessoa está. Então, se eu sei que a pessoa está no ML0, no ML1, e eu forço demais com práticas de ML3, ML4, eu quebro ali aquela fluidez e muito provavelmente eu perco o time. Ah, Marcelo, o que é ML1, ML2, ML3? Né? São os níveis de maturidade do Kanban. Quem ainda não conhece, também dá um Google aí e no final ainda faz a inscrição para tirar a certificação de KMM. Mas, assim, é importante quem pratica o Kanban também conhecer o KMM. Porque você, através do KMM, você respeitando a maturidade daquele time, você não dá mais do que ele consegue suportar. Um time que está muito no começo, um serviço que está muito novo, muito fresco, ele não vai suportar algumas cargas e vai acabar desistindo e aumentando ainda aquela resistência. Uma outra coisa aqui que para a gente foi fundamental e que o Kanban fala muito é de promover a comunicação, você quebrar aquelas barreiras de comunicação entre áreas, entre processos, entre times, quebrar os silos. Como é que você faz isso? Estimulando a colaboração. Quando as áreas e as pessoas colaboram juntas, quando eles se veem donos daquele fluxo, daquele serviço, participante do problema e da solução, você tem uma tendência a conseguir implantar melhor o Kanban. Então, Marcela, se você pudesse dar uma dica, né, de como aplicar os princípios, gente, visualize. É criar um quadro. Eu preciso dar aqui uma aula para vocês de como vai criar um quadro. Se você for usar o Trello é de uma forma, se for usar o Business Map é de outra, se for usar um quadro físico é de outra. Mas entrega mais valor se eu te disser que, se você criar um quadro quebrando essa resistência, porque entendeu o teu público, que você respeitou o nível de maturidade que esse público está, e você promoveu uma comunicação, uma colaboração, qualquer item da prática ou do princípio do KME, do Kanban, você vai conseguir aplicar. Então, isso para a gente que está ali facilitando os times, os serviços a chegarem numa nova mentalidade, faz a diferença. Mais do que saber o beabá, o by the book da aula, da explicação, de ser um excelente aluno, né, de Kanban, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender como é que eu aplico essas práticas, e aí passa mais por questões mais humanas, né? Por habilidades mais humanas do que conteudista. Então, por isso que a gente quis aqui não trazer o conteúdo. O conteúdo, se você perguntar para o... Eu ia falar Copilot, mas o público... Para o chat GPT, ele vai te passar. Se você fizer uma certificação, ele vai te passar. Mas a vivência, você precisa colocar a mão na prática ou conversar com quem está fazendo. Então, assim, peguem aqui o pulo do gato, porque o Kanban fala sobre isso, mas isso daqui realmente faz a diferença. Foi assim que a gente conseguiu influenciar o nosso fluxo mais fluido, que foi um fluxo de uma área administrativa. Eu sei que muitas pessoas falam de agilidade dentro da TI, mas a gente, inclusive, trabalha com o Kanban na organização. Pouco na TI. Na TI, sim, mas na TI foi antes de 2020, mais ou menos. Dos últimos 4, 3 anos para cá, a gente tem trabalhado com a organização. Como é que a gente fala de Kanban com área de marketing, de gente de jurídico? Como é que a gente fala com pessoas que não são de tecnologia? Se você fala de agilidade com pessoas de tecnologia, é basicamente chover no molhado. Todo mundo já ouviu falar, conhece de alguma forma, você não precisa explicar ou se fazer entender muito. Mas quando você fala num universo onde aquele tema não é natural, não é do dia a dia, você precisa sim ter mais habilidades para poder introduzir esse tema e quebrar essa resistência. E, pessoal, tem muito campo.
A gente precisa olhar para o Kanban e para a agilidade fora ali da área de TI, né? E isso é uma coisa que para a gente trouxe muito benefício. A gente conseguiu trabalhar em muito mais times fora da TI do que na própria TI, porque como era novidade para eles, eles vinham sedentos em obter essas informações, em obter esse conhecimento, em crescer. E isso, inclusive, facilita a TI. Se você tem toda uma organização, entendendo de agilidade, entendendo de Kanban, entendendo de Scrum, de seja lá o método que for, você consegue conectar melhor essas áreas, seja com a TI ou entre si. Pode passar, João. Gente, olha só, é um papo, tá? Se quiserem mandando É, perguntas aí no chat, abrir o microfone e fazer uma pergunta, fiquem à vontade. A gente está aqui aberto para trocar. Pode passar, João. só para arrematar aqui, né? Ah, A nossa experiência fora da TI foi muito importante, né? E fez a gente conceber o método Kanban como um meio para se chegar a resultado, né? Então, não só implementar um fluxo do Kanban, ou mapear um serviço, a gente buscava realmente, para a gente vender, né, o nosso serviço, a nossa facilitação, a gente tinha que dar resultado. Então, isso foi bastante relevante na experiência, e isso aqui que a gente colocou aqui foram coisas muito importantes na nossa jornada. Então, respeitar o nível de maturidade, por exemplo, para mim foi respeitar as pessoas, né? Entender que a gente tem que ir aos poucos, entendeu? Entender que alguns conceitos podem ser muito herméticos para alguns grupos, e focar naquilo que eles estavam mais precisando. Muitas vezes, promover a comunicação fluida está aqui porque realmente falta muita comunicação, comunicação entre áreas, comunicação dentro da equipe. Então, promovendo isso, chamando uma equipe para realmente trabalhar junto, deu bastante resultado aqui para gente. Vou passar bom. agora. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês não rirem do próximo slide. Ele foi feito por uma criança de 2 anos. Brincadeira. Mas o que a gente tem aqui? Um exemplo do caos, né? Às vezes as áreas, os serviços, a companhia ela está vivendo um caos e a gente ali que é o facilitador do Kanban acha que tem a varinha mágica e vai sair do caos para o fluxo perfeito com instalar de dedos. Ou a gente não, porque a gente já tem essa experiência, mas quem chama a gente para aplicar o Kanban acha que isso vai acontecer. Só que esse passo, gente, é basicamente acreditar em Papai Noel no Coelho da Páscoa. Não existe mudança do dia para a noite, do caos para a perfeição. E então, se não é assim, como essa evolução acontece, que é justamente como o Kanban ele trabalha? Ele trabalha de uma maneira evolucionária. Já que a revolução não vai acontecer, como que eu saio? Eu saio do caos para um primeiro fluxo. O que eu gosto de dizer, a gente precisa priorizar, a gente precisa entender e a gente precisa começar pelo lugar que a gente tem mais aceitação. Um fluxo, geralmente, ele é muito grande, ele permeia várias áreas, o serviço permeia. Como, por exemplo, esse time de pagamentos, né, de gestão de contratos, ele era uma área administrativa que fazia a gestão de contratos de toda a TI. Mais de 200 contratos, interagia com várias diretorias, várias gerências, pessoas sem fim. Como a gente faz essa interação? Eu tenho que interagir com a área de tesouraria, com a área de jurídico, com a área de compras. Como a gente faz essa gestão? Eu vou implantar um Kanban mágico que vai pegar todo esse fluxo de ponta a ponta. A gente não consegue fazer isso. A gente vai por partes, a gente tem que fatiar, inclusive, para implantar o fluxo. Fomos no time, fizemos o primeiro fluxo. Esse time começou a utilizar, começou a ver valor, começou a ter o seu dia a dia facilitado, começou a entender as práticas. ML zero total antes da gente chegar. Tinha gente que não sabia nem o que era Kanban, nunca tinha ouvido falar. Então, a gente precisava introduzir. Conseguiu dar um passo de evolução? Esse time que foi o primeiro a embarcar, que foi o primeiro a entender valor, ele começou a dar tanto resultado que uma outra área que era dependente e que
atrapalhava, era o gargalo, né? E aí, Marcela, por que, que o título aqui é estratégia para eliminar o gargalo? Porque é assim que a gente elimina o gargalo, fazendo devagar, fazendo com atenção, fazendo por etapas, priorizando. Tinha uma área inteira que era o gargalo. A gente não conseguia com que eles enviassem os serviços, as notas de serviço até determinado ponto, a empresa sempre era multada porque havia o atraso. No momento que eles entenderam que o fluxo estava diferente, que as pessoas estavam entregando, que o resultado estava acontecendo e que eles estavam se tornando o gargalo que sempre foram, mas ninguém via, porque o que, que acontece? Quando a gente tem um fluxo muito redondinho e visível, isso abre a visão de que o outro está desorganizado. Então, quando as pessoas está tudo num caos, o caos é igual para todo mundo. Quando você vê um caos com um fluxozinho desse aqui organizado, você fala, opa, já tem alguma coisa diferente. Aí vem alguém que se interessa e fala assim, poxa, o que vocês estão fazendo aí? Eu quero participar. Aí você vai lá na outra área e traz aquela dependência para o teu fluxo. Aquela outra área já diminui ainda mais o caos que está por trás de você. E você interage e inclui outra dependência. E você vai fazendo isso aos poucos. Ah, eu vi que vocês estavam introduzindo aí alguma coisa, algumas mudanças. A área de tesouraria entrou também. Eu sou aqui da área de contabilidade, gostaria de entender o que está acontecendo. Pode trazer aqui para a gente? Claro que podemos. E a gente vai e traz o outro fluxo, a outra parte do fluxo para dentro do Kanban. Porque, gente, era incrível como. Vamos fazer tudo de uma vez? De jeito nenhum. Então, ninguém faz. É isso que acontece às vezes com a barreira, né? Ah, todo mundo não quer, então a gente não faz. Mas tem um que quer, então vamos começar pelo um que quer? Vamos fazer isso de maneira evolucionária? Vamos quebrar a resistência? Como é que a gente quebra a resistência? Ah, eu estou fazendo uma comida super gostosa aqui e a pessoa fala assim: não, não quero. É só o cheirinho subir que o vizinho vem logo aqui bater na minha porta. O que você está fazendo aí que é tão gostoso? Ah, estou fazendo uma lasanha. Me dá um pedaço? Aí o outro que está aqui fazendo junto, ah, eu também quero, eu também quero, eu também quero. E é assim que a gente conseguiu colocar o fluxo todo. O fluxo do time de gestão de contratos da TI, ele interagia com a área de tesouraria, porque uma vez que o contrato tinha uma nota para pagar, ele tinha que ir até a tesouraria, era a tesouraria que fazia esse pagamento. Ele tinha que interagir com a área do jurídico, porque precisava redigir minutas, entender se os contratos estavam dentro dos padrões legais. Aquilo também era uma dependência, era um gargalo. Precisava interagir com a área de compras, que às vezes precisava comprar um material ou contratar um serviço. Toda vez que você fazia um pedido também era um gargalo. Você precisava receber das áreas de ATI as medições para saber se aquele serviço foi prestado ou não, se ele podia ser pago ou não, se o contrato era outro gargalo. Esse era um fluxo que passava basicamente por quase todas as áreas da companhia. Ele passava por tesouraria, contabilidade, tributário, ele passava por compras, TI e passava pelo jurídico, 6 áreas. Pessoal, é impossível um agilista ou um facilitador de Kanban querer passar por 6 áreas ao mesmo tempo, trazer todo mundo ao mesmo tempo, sem que isso se perca. Você não consegue nem dar atenção para todo mundo de uma vez, você não consegue nem ajudar as pessoas a sair das suas preocupações, dos seus problemas, porque cada time vai encontrar uma dificuldade. Mas quando você faz isso por ondas, você tem a tendência de ter esse fluxo mais fluido. E esse time da TI, de gestão de contratos, ele era um time que, até 2020, ele era o time que era recorde do campeão de multas, de notas de serviço, ele era recorde de pagamentos atrasados. O pessoal, em 2020, tinha nota de 2012 não paga, que fornecedor não recebia. Tinha um percentual de atraso no pagamento de mais de 90%. Então, os fornecedores já iam trabalhar com esse time sabendo que ia receber atrasado. Então, quando isso começou a mudar, isso trouxe um novo resultado para esse time. Além deles terem um fluxo fluido de conseguir fazer a gestão, isso mudou o resultado da área. Hoje, eles não pagam mais nada atrasado. Vocês acreditam num número que exista 100%? É um time que paga tudo 100% em dia. É um time que
É um time, não, é um serviço, né? Porque ele esse fluxo ele permeia a companhia. Então, todos os pagamentos são realizados em dia, todas as dependências entregam a tempo. Hoje eles entregam valor para a estratégia da TI, porque a estratégia da TI é que acompanha CAPEX e OPEX. Então, toda a informação de CAPEX e OPEX sai de dentro daquele time. Então, o que eles levavam, às vezes, um ano para fazer, o lead time caiu e hoje eles fazem em 15 dias, que é para nos outros 15 dias do mês entregar inteligência de dados para a área de orçamento, para poder mitigar os problemas ali de gestão de orçamento. Então, você pega um time que tinha baixo rendimento, baixa entrega, má fama, uma área inteira, né? Não um time, mas uma área inteira, porque a gente fala que o Kanban ele é para o serviço, não é para o time especificamente, mas começou através de um time para ter um fluxo de serviço que estava completamente azeitado. Um fluxo de serviço que tinha todas as dependências incluídas. Ah, Marcela, quanto tempo levou? Foi o primeiro fluxo? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Kanban? Levou aí 1 ano e meio, 2 anos. Uma vez que você já tem um exemplo na companhia, o próximo fluxo leva 1 ano. O outro fluxo leva 3 meses, o outro fluxo leva 2 meses, porque você já tem o case de sucesso. Então, assim, a gente precisa ter mais paciência com o primeiro caso. Às vezes a gente fica na ansiedade de fazer aquilo acontecer de forma rápida e acaba perdendo a oportunidade de gerar sucesso naquela implantação. Mas entendendo que o primeiro case vai abrir o apetite das outras pessoas, dos outros serviços, das outras áreas de participar, você traz ali a companhia a seu favor, né? Esse case ele trouxe um sucesso tão grande que outras áreas da companhia que faziam a mesma coisa vieram entender o que estava acontecendo. Que uma área que batia recorde de multa não aparecia mais no índice de multa. Pessoal, há 5 anos, há 5 não, 4, né? Estamos em 2025, Sim. desde 2021, não, perdi a noção da conta, 4 anos, né? Desde 2021, esse serviço ele não aparece no ranking de multas. Não aparece. Sabe por quê? Porque nada mais é pago com atraso. Sabe por quê? A gestão é feita corretamente, o fluxo de conversa entre jurídico, entre contabilidade, entre tributário, entre todas as áreas da companhia, fluem perfeitamente. O valor que entrega é a gestão estratégica de orçamento. Então, assim, você sai de um serviço que não entregava valor nenhum e, muito pelo contrário, entregava prejuízo, para um fluxo que entrega valor estratégico, e com uma mudança de pensamento. Como? Do dia para a noite, né? De uma forma disruptiva? Não, de uma forma evolucionária. E isso aceitando as diferenças de maturidade, de entendimento, de tempo de cada um de absorver a informação. Levou-se muito tempo para a gente conseguir colocar cadências, colocar algumas práticas de ML2, de ML3, mas hoje o time tem práticas de ML4. O time não, o serviço, perdão. O serviço tem práticas de ML4, embora a gente não possa dizer que está no ML4, mas já tem práticas de ML4. Tem muitas práticas de ML3, quase todas. É um time que está orientado a um propósito, um serviço que está orientado a um propósito, que entrega valor a todos os seus clientes. Então, todo mundo que falava mal, que não via valor, que inclusive achava que era um problema interagir com aquela área, hoje respeita, hoje entende o valor. Hoje, se alguém quer falar do serviço que essa área entrega, vai lá naquela área conversar com eles. Então, assim, vamos mexer aqui na área de gestão de contratos da área XPTO, vai lá no serviço que passou o Kanban, porque eles têm benchmark ali para trazer. Então, as pessoas que vão fazer o mesmo serviço procuram, porque o caminho já foi dado. Então, essa questão da gente fazer isso de forma evolucionária, com o tempo, com paciência, entendendo o tempo do outro, faz toda a diferença para conseguir o sucesso da implantação do Kanban. Né? Respeitar, né, a prática de Kanban, que fala lá, melhore colaborativamente, mas evolui experimentalmente.
A gente tem que fazer experiências, entender o que vai funcionar, entender o tempo, né? Quem eu posso puxar para colaboração primeiro? Qual é o teste que eu posso fazer para poder validar aquilo que eu estou trazendo, tá? Então, parece fraco ou bobo falar assim, a gente tem que introduzir aos poucos no mundo que está muito acelerado, né? Mas a gente precisa conquistar primeiro. Quando a gente está num relacionamento, a gente no primeiro encontro não fala que ama a pessoa e pede em casamento. Num primeiro encontro, a gente vai num café, conversa, entende um pouquinho. Num segundo, pergunta como é que faz, como é que vê. Tem gente até que consegue casar em 3 meses, mas o natural é que você converse ali por um tempo antes de você dizer que tem um relacionamento maduro. Esse serviço aqui levou 3 anos para a gente dizer que ele era um serviço maduro que entregava valor. Mas a gente não precisou dizer, porque a companhia disse. A companhia viu o valor que esse serviço entregava. Então, assim, mais do que você dizer que entrega valor, é o seu cliente dizer que está recebendo esse valor. Então, o que eu traria para a estratégia de identificar e eliminar os gargalos é justamente você ter a paciência de introduzir isso aos poucos, de trazer os promotores que você tenha maior abertura primeiro e deixar aqueles que você tem maior dificuldade para um segundo tempo, porque o que geralmente acontece com quem é detrator ou com quem é resistente, ele tem medo. Ele tem medo porque o ambiente dele é seguro e ele não acredita naquilo que você vai falar que vai trazer mais resultado do que aquilo que ele faz. Então, quando ele vê o exemplo, ele vê que está funcionando, fica mais fácil dele seguir naquela direção. Então, assim, faça em ordem, né, de quem vai te trazer maior companheirismo, maior colaboração, maior comunicação primeiro e deixe os mais resistentes para depois, né? Só complementando aqui as estratégias, eu acho que é um pouco, talvez soe um pouco clichê, mas não pode deixar de ser falado que é dados. Assim, uma coisa que é muito importante, assim, invistam em algum tipo de ferramenta em que pode ser o post-it, pode ser na parede, mas nunca deixam de extrair dados. Assim, os dados são muito importantes dentro do método e têm a razão de ser, porque você consegue acompanhar quantitativamente os avanços no fluxo e também ele serve bastante para você conseguir convencer aqueles agentes que são mais detratores, que ficam mais céticos em relação à mudança. Então é o famoso contra fatos, não é argumentos. Obviamente você tem que verificar ali, existem alguns outros tipos de resistência que vão um pouco além de dados, né? Mas os dados ajudam bastante para você promover essa mudança. E de resto, assim, seguir com ritmo, não acelerado, mas com ritmo constante, é, de pouco em pouco, para promover a mudança, né? E lembre-se sempre, assim, essa imagem aqui lá na esquerda do caos é o princípio da entropia. As coisas tendem ao caos. Se a gente não puxar essa mudança, né, o caos não sai dali. Então a gente peguem essas estratégias assim, acho que provavelmente vocês podem praticar algumas delas, mas esse é o caminho, sabe? Com dados, começando por pouco, com aqueles que são mais simpáticos e seguir em frente. Boa. Muita barreira a gente quebrou, mostrando assim, olha, o gargalo está aqui. Ó, isso Sim. aqui está atrapalhando. Essa métrica aqui está dizendo, gente, métrica é super importante. O que a gente não mede, a gente não melhora. Ponto, né? O João foi muito certeiro de trazer isso aí. A gente já está caminhando aqui para o fim. Pode passar para o próximo slide, João? É um slide bom, hein? Olha, aqui a gente tem aqui uma técnica para aumentar a eficiência e promover a entrega de valor. Mas quem aí já passou pelo KMM e pelo KC vai falar assim, ué, Marcela, mas isso daí é o problema do Kanban, né? Quando o Kanban não roda, né? O que atrapalha o Kanban? É a sobrecarga ou platô de mediocridade. Gente, como é que você resolve o problema? Sabendo qual é a raiz. Você não precisa se matar para descobrir como é que você vai resolver um problema se você já tem ali dentro do método uma indicação de onde está o problema.
né? O que, que o médico faz? Ele entrevista, né? E tem uma indicação ali de onde está o problema. A pessoa está com febre, mas não sabe de onde vem, ele vai dar um remédio para febre. Mas se a pessoa dá mais informações, eu comi alguma coisa estragar, então a febre é do estômago. Então ele já não dá um remédio para febre, ele dá um remédio para o estômago. Então, o Kanban ele já traz aqui umas barreiras. A sobrecarga, pessoal, é algo incrível como atrapalha a introdução do Kanban para serviços novos. Eu não sei se vocês já viram aquela charge do pessoal empurrando o carrinho com a roda quadrada e alguém com a roda redonda na mão, falando assim: vocês querem uma ajuda? E eles falam assim: não, estou muito ocupada para aceitar. Quando o pessoal está num momento de sobrecarga, é muito difícil eles pararem para mudar, porque fica com aquela coisa de eu não posso parar, eu não vou conseguir entregar. Eles não conseguem entender que se eles pararem 5 minutos para trocar a roda pela roda redonda, eles vão avançar em, sei lá, nos próximos 5 minutos, 10 vezes mais do que o que eles avançariam no tempo que ficaram parados. Então, a sobrecarga, ela cega o pessoal. Ela cega a empresa, ela cega, né? Porque qual é a máxima de hoje em dia? Eu não posso ficar parado. Quanto mais eu faço, mais eficiente eu sou. Eu passo meu dia inteiro fazendo coisas, eu sou produtivo. Só que não é assim. Quando a gente chega no fim do dia, nossa, fiz 1000 coisas. O que eu entreguei? Sei lá, estou cansada, não sei nem por quê. Porque você não consegue metrificar qual foi o benefício daquele cansaço, da quantidade de coisas que você fez. Não tem nada pior do que você fazer muito bem uma coisa que não deveria ser feita. Não tem nada pior do que você ficar fazendo coisas que não foram priorizadas e você não saber. Então, você precisa ter essa inteligência de ajudar as pessoas a entenderem que elas estão sobrecarregadas, ajudarem as pessoas a entender que o que você está oferecendo é a roda, né? Então, enquanto você não tira um pouco desse alívio dessa sobrecarga, você não consegue introduzir práticas, não consegue introduzir princípios, você não consegue falar de mudança. Então, é muito importante, né, para você aumentar a eficiência, promover entrega contínua de valor, aliviar essa sobrecarga ou minimamente trazer um entendimento de que o Kanban vai fazer isso, que a proposta do Kanban é equilibrar demanda com... esqueci a palavra. Demanda com... Me ajuda aí, João. Equilibrar demanda e capacidade. Perdão. Isso. Tem hora que a idade bate. Equilibrar demanda e capacidade, gente. Então, assim, eu tenho 100 coisas para fazer. Eu consigo fazer as 100? Não. Então, quais são as mais importantes? Vou priorizar, qual que eu vou descartar, qual que eu vou dividir. A gente precisa olhar para isso, né? Então, esse é um ponto muito É. importante para você promover a entrega contínua de valor. E Assim, aí... Oi? perdão, acho que a sobrecarga, ela, ao mesmo tempo, ela é um fator que você tem que prestar atenção na equipe que você vai conversar ou na sua própria equipe, onde você vai promover a mudança. Mas também a sobrecarga é importante para você mesmo que está provendo uma mudança. Você não colocar muita informação para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, para não sobrecarregar ali O o processo de processamento, mudança. o processo de mudança e o processamento de novas informações. Então, assim, já várias vezes em experiências, numa conversa, mostrando, por exemplo, a ferramenta lá do Kanban, a pessoa diz, olha, aqui eu parei, aqui eu aqui eu já não processei mais nada. Isso várias vezes me fez pensar, cara, como é que eu passo esse conteúdo de forma mais simples, em menores doses, entendeu? Então acho que isso é muito importante. Ir aos poucos mesmo. Então, às vezes, para uma equipe que já está sobrecarregada, tem a visão de que já é sobrecarregado com reuniões, talvez introduzir uma deles seja uma sobrecarga para ela, né? Não uma sobrecarga, talvez, de tempo materialmente, mas uma sobrecarga emocional de cara, mais uma. Então, a gente tem que sempre olhar isso e tentar ir por outro lado. Olha, o que eu posso introduzir aqui que eu vejo que não vai dar muita carga? Talvez uma troca de mensagens ali, ou um grupo ali no Teams, ou em outra ferramenta, consiga ajudar a gente andar com a comunicação, mas sem colocar uma sobrecarga ali de mudança, né? Boa. E aí, pessoal,
por que eu trouxe aqui também o platô? Porque esse serviço que eu falei com vocês, ele sofreu um probleminha. Uma vez que eles eram de baixo rendimento, ficaram muito bons, o que acontece? Ah, eu já sou bom demais, já estou atingir aqui o meu nível de melhoria máxima, não preciso de mais, então você se acomoda com um novo nível. E isso é importante demais para a gente que é facilitador do Kanban, tá atento. Gente, tudo que você melhora, chega uma hora que a pessoa ela entra numa nova zona de conforto. Então a gente precisa sempre provocar. Então, esse time que passou a entregar bem, que você tirou ele do caos, esse serviço que você tirou ele do caos, ele começou a entregar valor, começou a funcionar, ele parou de crescer porque ele se acomodou com aquele sucesso. Mas algo que você para num ambiente que continua expandido, você está encolhendo. Então, como você tira esse time? Você traz novas provocações. Aí você bota um pouquinho de sobrecarga para tirar eles da zona de conforto. Você traz uma cadência nova, você traz uma prática nova, você traz uma provocação nova. Esse serviço passou a ter as cadências do Kanban de outros níveis. Passou a ter uma revisão de entrega de serviço, passou a ter reunião de reabastecimento, porque se você olhar, ML0 não tem cadência. ML0 é individualismo, não tem cadência. Como é que você bota cadência no time de ML0? Qual é a cadência que você vai colocar no ML1, no ML2, no ML3? Se o time parou de crescer, a gente começa a provocar as práticas do próximo nível. E isso continua a aumentar a eficiência e a entrega de valor. Então, aquele time, se ele só pensa em entregar um serviço excelente, eles não teriam entrado na entrega de valor para a estratégia da TI. Então, o fato deles saírem da zona de conforto e olharem para aquele serviço com um novo olhar, levaram eles para um novo nível, para um nível que entregava valor para a estratégia. O pessoal participa de reunião com o VP para entregar valor, né, com a diretoria, com as gerências, porque eles entregam dados inteligentes para a gestão orçamentária. Então, o platô de mediocridade, né, quem ainda não tem muito conhecimento sobre isso, dá um Google, faça a certificação, ele traz essa ideia de me manter naquela média de já sou bom demais. E a gente precisa provocar o time, o serviço, a área, a companhia a sair disso, porque sempre, ainda mais num ambiente como o nosso, que muda o tempo todo, sempre dá para melhorar, sempre dá para ir além, principalmente ouvindo o cliente, né, entregando valor. Bom, É, pessoal, era isso que a gente tinha aqui para passar para vocês. A gente até tinha deixado um slide ali no fim para falar de outros exemplos, mas pelo visto não vai dar tempo, que eu queria abrir show. aqui para vocês. Pode falar. Queria só dar um exemplo assim para finalizar essa questão do platô da Uhum. mediocridade. Eu estava conversando com um time e a gente estava mostrando lá montando o sistema e eles estavam com muita preocupação com a visualização do cliente deles sobre o fluxo que a gente estava montando. Eles queriam, por exemplo, que os clientes recebessem feedback basicamente constante sobre como é que estavam as demandas dele. E isso demorava um tempo para a gente conseguir implantar isso, sabe? Para o pessoal conseguir ver ou receber a notificação. É, isso é muito importante, a transparência com o cliente é muito importante. Mas o que acontecia ali era o seguinte: eles não iam mudar nada da forma de agir deles, nada em termos de resultado. Eles só queriam ampliar a visualização para o cliente poder reclamar mais deles. Assim, aí é provocar mesmo, cara. Nas demandas que vocês receberam, vocês estão entregando no prazo, né? Porque é isso que ele quer saber. Ele quer colocar a demanda e receber no prazo. Essa pergunta, essa provocação, já foi bastante para o pessoal começar a repensar e colocar o cliente no centro. Poxa, ele quer receber a coisa. O que está aqui no meu fluxo impactando? Não é a visualização dele, mas na verdade é uma informação que está faltando com uma outra área. Talvez eu esteja olhando outra coisa, não olhando isso, não estou focando direito. Assim, várias hipóteses que surgiram com base nessa provocação. Então, isso serve para a vida, serve para o Kanban, serve para toda a organização, provocar questionamentos que façam a gente sair desse platô da mediocridade. Boa.
Bom, pessoal, como a gente já tinha falado antes, né? O Kanban ele se aplica a toda a organização. Ele se aplica eu só conheço agilidade na TI ou em outras áreas só se eles forem os POs. Não, as outras áreas também podem ser o centro da mudança, né? Áreas de pessoas, áreas de marketing, de gente, de jurídico, toda a companhia ela consegue estar integrada num fluxo. É claro que dá trabalho, mas o resultado também é muito gratificante, é muito valoroso quando você vê um time que estava enrolado, que não conseguia entregar um serviço que não tinha tanta visibilidade, tanta transparência, entregava tanto valor, de repente começar a entregar valor em níveis estratégicos. Então, assim, eu não tenho valor ou eu não consigo ver, não consigo demonstrar, não consigo. Porque se não tem valor, não tem valor, né? Se não tem valor, a gente precisa descartar. A gente também tem que saber fazer esse jogo aí. Mas se tem valor, a gente tem que conseguir mostrar, tem que conseguir encapar isso de um jeito que o cliente tenha um brilho no olhar para ter aquele serviço, para participar desse fluxo. Então, era esse o conteúdo que a gente queria trazer aqui para vocês. Uma das coisas que eu não falei no começo, mas que eu acho que é importante falar não apresentem métodos, apresentem ajuda. Você sabe que é o Kanban, isso é suficiente. Mas se você fala assim, vamos botar mais um método, parece que você está botando mais um peso em cima de quem está recebendo a sua orientação. Então, você traz a informação de uma forma mais suave. Qual é o seu problema? Não consigo saber onde está a demanda. Vamos botar um visualize aqui. Eu não consigo, estou muito sobrecarregado. Um IP ali. Depois que ele estiver rodando, aí você fala assim: é Kanban. Né? Às vezes eu engano minha filha assim com a comida. Ela fala assim: mamãe, o que é isso? É gostoso, prova aqui. Ela, o que é isso? É maravilhoso. Eu, é a abóbora que você não gostava. Né? O que é isso que você me serviu? É o Kanban que você falou que não tinha tempo, que não conseguia. Mas eu fui introduzindo sem criar resistência de trazer um novo peso para aquele serviço que a gente estava introduzindo no Kanban. Né? Então, assim, a gente não precisa dizer, né? A gente não se apresentou aqui como o nosso crachá, com a nossa certificação, com nada disso. A gente veio trazer uma experiência, vocês ouviram, né? Vocês participaram, vocês receberam informação e vocês podem aplicar isso aí. Agora, se no final, eu quero saber quem é a Marcela, quem é o João, e aí, João, se você quiser compartilhar a última tela aí com o pessoal. Se vocês quiserem saber quem é a Marcela, quem é o João, o LinkedIn diz, o Google diz. Se eu quiser saber quem é o Kanban de verdade, eu consigo dar um Google, fazer uma certificação, mas se eu apresento como ajuda, né? Se eu apresento como uma solução, né, eu trago esse time, esse serviço, essas pessoas para o nosso lado. E um dia eles descobrem que a gente introduziu o Kanban, e aí, quando eles souberem, já passou a dor, né? Já comeu ali a abóbora, já comeu a cenoura, já comeu todos os legumes. Então, assim, o nosso convite para vocês é sejam simples, como o Kanban é. Introduzam uma prática por vez e vocês vão conseguir colher o sucesso que o Kanban ele traz, né?